Muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe do seu eterno e bondoso amor. Vamos comentar a lição de número 11, lição do dia 14 de março de 2021. Tema da lição: Deus apresenta a salvação ao cristão. Então, o mesmo Deus que apresenta um plano de salvação lá atrás para os judeus, o mesmo Deus apresenta hoje também o mesmo plano de salvação a esta geração em que estamos vivendo. O texto áureo da lição diz assim: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Ester 8, versículo 16. Porque houve? Porque o seu opositor havia sido morto. Mardoqueu agora assume o cargo de ministro. Então, era o período de alegria do povo de Israel. Era o período de alegria do povo de Israel. E eles aproveitaram a oportunidade e o momento. Verdade aplicada: o Senhor Deus está atento ao seu povo nessa terra para cuidar e guardar. Então, o mesmo Deus que estava lá atrás, atento para guardar e para cuidar, também está atento para nos guardar e cuidar também da nossa vida. Os objetivos: conscientizar de que Deus atua a favor do seu povo. Segundo, ensinar que existem pessoas que são exemplo para nós. E terceiro, explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. E os textos de referência aqui escolhido pelo bispo Abner é Ester capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 8. Capítulo 8, verso 1 ao 8. Muito bem. O tópico 1 da lição. O tópico 1 da lição nos diz da seguinte forma: a bondade de Deus é iminente. O que é iminente? A bondade de Deus. Então eu dividi aqui em A, B, C e D. Dividi da seguinte forma: bondade, fruto do Espírito Santo. Bondade, atributo de Deus. E o que significa a palavra iminente? Iminente é tudo aquilo que está a ponto de acontecer, está próximo de acontecer. É uma coisa imediata. Isso significa iminente. Sinônimo da palavra iminente: qualidade que supera a todos os outros. Isso é o sinônimo da palavra iminente. E no esboço 1, ainda dentro do tópico 1, anotei da seguinte maneira: o que os servos de Deus procuram neste mundo? O que os servos de Deus procuram neste mundo? Eles procuram andar com todo amor e sem maldade em seu interior ou em seu coração. É isso que devemos procurar fazer. Aí eu deixei como referência aqui Romanos capítulo 12, versículos 8, versículo 18 e versículo 19. Romanos 12, versículo 18 e versículo 19. Depois você lê lá qual é o conselho que Paulo dá para nós enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. O que é que nós temos que fazer enquanto estivermos aqui neste mundo? O conselho de Paulo. Aí temos aqui duas coisas: amor versus maldade. Devemos viver com amor e devemos viver sem maldade. Devemos viver com amor e sem maldade. Aí dividi ele em esboço 2. Quem vive ou está com Deus tem o quê? Quem vive ou está com Deus tem o quê? Tem paz, desfruta a paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo também fala lá que justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, também há um conselho lá de Paulo: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esses dois textos bíblicos para você meditar aí
como referência dentro da lição. A bondade de Deus, ela nos auxilia, principalmente quem tem a paz de Deus. Então a bondade de Deus, ela faz o quê? Nos auxilia. Por quê? Porque nós temos a paz de Deus. Tópico 1 da lição. Deus jamais se esquece. Deixa uma referência para você ler também, meditar aí. Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que tanto ama? Todavia que essa se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Então fica aí a referência aí. Às vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós. Isso aí às vezes nós pensamos. É a ideia que nós temos que Deus se esqueceu de nós no momento que estamos vivendo. Mardoqueu tinha certeza que Deus não se esqueceu dele. E tinha essa certeza que Deus não esqueceu. Mardoqueu salva a vida do governante por intermédio de Ester, quando descobre uma conspiração para matá-lo. Aí nós temos aqui os atos. Atos de quem? De Mardoqueu. Atos não esquecido, ato lembrado mais tarde e ato registrado. Então temos 3 atos aqui que foram registrados, foram lembrados e não foram esquecidos. E quem foi que fez esses atos aqui? Mardoqueu. Ele fez. Podemos até ser esquecidos por todos, como foi Mardoqueu, mas sempre lembrado por Deus. Aleluia. A falta de gratidão por bondade e lealdade pode trazer aborrecimento. No caso de Mardoqueu, trouxe aborrecimento. Mardoqueu era um homem maduro, experiente, não se deixou aborrecer por tal ato de bondade. Ele não deixou se aborrecer por tal ato de bondade. Resumo do tópico 1. Às vezes algumas coisas passam despercebidas por nós. É natural passar algumas coisas despercebidas por nós, que às vezes não notamos, mas não passam despercebidas por Deus. Então fique tranquilo. Se passou despercebido por você, por Deus não passa. Aleluia. Tópico 1.2 da lição. Um Deus poderoso. Deus assistindo à honra do seu servo. Anotei assim. Uma honra justa. Mardoqueu mereceu ser honrado. O que nos dá mais motivação? Uma pergunta de interrogação. O que nos dá mais motivação? E a resposta é quando sabemos que Deus cuida de nós. Quando eu sei que Deus cuida de mim, isso me dá mais motivação. Me dá mais inspiração para eu continuar vivendo a minha vida, seguindo e trilhando o meu caminho. Aleluia. Mardoqueu acreditou em Deus, mesmo em situações difíceis. Ele confiou em Deus. E vale a pena. Também nós, quando devemos confiar em Deus. Nós devemos também confiar em Deus, independente das circunstâncias. Aí eu anotei aqui no tópico 1, 2, lições que aprendemos com Mardoqueu. Que Deus cuida de nós. 1. 2, que Deus vela por nós. 3, que Deus nos ama. 4, que Deus tem o melhor para nós. E 5, que confiar em Deus traz segurança. Essas são as 5 lições que Mardoqueu deixou para nós. Aleluia. Resumo. Deus age quando? No tempo certo, na hora certa. Fique tranquilo que Deus age no tempo certo e age na hora certa. Tópico 1.3. A lealdade ao Senhor traz o quê? Recompensas positivas. Ser leal traz recompensas boas, é o primeiro ponto. Segundo ponto, devemos ser leais aos nossos patrões, nossos governantes. Por quê? Porque isso traz recompensas também.
Quando você é leal ao seu patrão, ao seu governante, ao seu pastor, ao seu líder, isso traz recompensas. Fique tranquilo que toda lealdade ela tem uma recompensa. Ser leal vale a pena. Vale a pena. Devemos ser leais a Deus. Próximo ponto. Próximo ponto. Seremos recompensados no momento certo. Aí dividi ele no tópico 3 em esboço 2. Chegou a hora de Mardoqueu ser recompensado por causa da sua lealdade. Por causa da sua lealdade, chegou a hora de Mardoqueu ser recompensado. A fidelidade traz recompensa. Assim como a lealdade, a fidelidade também traz recompensa. Então essas duas coisas devem andar juntas na vida do cristão. Pontos de referência na vida de Mardoqueu. Sua vida foi marcada por perseguições, injustiças, ameaças de morte, e foi até perseguido por causa de quê? Por causa de sua fidelidade. Foi perseguido. Era a hora da virada de mesa ou do jogo para Mardoqueu. Aleluia. Era o momento dele. Um homem, uma mulher que é fiel ou leal a Deus nunca é esquecido. Seja fiel, seja leal. Sabe por quê? Alguém está lembrando de você. Você pode muitas vezes não ser lembrado pelo seu chefe, pelo seu patrão, pelo seu pastor, mas Deus sim está se lembrando de você. Ele jamais esquece. Aleluia. É por isso que ele fala lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não. Frase. A lealdade é um dos pilares que sustentam o real valor do homem. Guarde essa frase. A lealdade e a honestidade caminham juntas. Aquele que é leal jamais fará algo contra o seu semelhante. Então fique tranquilo. Se você é leal, jamais você vai fazer algo contra o seu semelhante. E Mardoqueu não fez, sabe por quê? Porque existia nele duas coisas, lealdade e fidelidade. Andavam juntos na vida de Mardoqueu. Aleluia. Ter um amigo leal vale muito mais do que milhões de colegas. Lealdade é uma virtude das almas elevadas e nobre. Ela diz muito sobre seu respeito às pessoas e a natureza do seu coração. Conselho: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem guardadas no seu coração. Guarde-as sempre bem guardadas ou gravadas no seu coração. Tenha sempre por perto pessoas leais, mas tenha sempre por perto pessoas legais, mas priorize pessoas que são leais. Guarde também essa frase que é muito importante. Outro conselho: as pessoas são leais até parecer oportuno não ser, ou seja, deixam de ser leais. Tem pessoas que eram leais, mas num certo momento, quando aparece uma oportunidade na vida, eles mudam de lado e deixam de ser leal. Você é leal? Você é fiel? Eu sou leal? Eu sou fiel? Devemos ser. Eu devo ser. Eu devo ser. Aleluia. Tópico 2 da lição. Viver com Deus traz o quê? Crescimento. Crescimento. Deixei como referência em 2 Pedro 3,18. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescimento espiritual, amadurecimento. Crescimento leva tempo. Crescimento leva tempo. Diferente do crescimento natural. Então, o nosso crescimento natural ele é diferente do nosso crescimento espiritual. É diferente. O nosso crescimento espiritual ele leva tempo. Leva tempo para você adquirir crescimento espiritual. Não estou falando de coisa material. Crescimento espiritual
leva tempo. Começa como uma semente. O crescimento na vida do crente espiritual, ele começa como uma semente, frágil no começo e depois ela vai ganhando raízes. Enfrenta tempos difíceis. Enfrenta tempos difíceis. Fica forte e dá fruto. Assim é o crescimento na vida da pessoa. Quando não tem crescimento, tem problema. Você vê uma árvore que está plantada, ela não cresce e não frutifica. Observa a árvore, ela está plantada no seu quintal, tem árvore que já está plantada há 15, 20 anos. E ela não cresce, ela não dá fruto. Às vezes o tempo dela dar fruto é 10 anos, já está com 15, não deu. Tem alguma coisa errada. Ou está com um problema na raiz. Tem que analisar. Então a gente observa a árvore, o desenvolvimento da árvore. Então aqui fala de crescimento espiritual. Então, o crescimento depende de quê? De nossa vontade. Efésios 4, versículo 15. O texto da lição diz que Deus se alegra, ainda no tópico lá 2. Com que Deus se alegra? Com que Deus se alegra? Deus também fica alegre, mas com o quê? Quando Deus fica alegre? Quando nos lembramos, festejamos e celebramos o seu nome. Aí Deus fica todo feliz porque alguém lembrou dele. Alguém falou dele. Deus se alegra. Oh, aleluia. Mardoqueu nos ensina que estar próximo de Deus nos torna abençoado. Ele deixou um outro legado aqui. Que estarmos próximo de Deus ou perto de Deus nos torna abençoados. Deus está à procura de fiéis na terra para abençoá-los. Aleluia. Salmo 101, versículo 6 e versículo 8. Esse é o resumo do tópico 2. Tópico 2.1. Vivendo o melhor de Deus. Ei, o melhor de Deus ainda não aconteceu. Está chegando o melhor de Deus para você. Mardoqueu estava vivendo o melhor de Deus na vida dele. Era o momento dele que tinha que aproveitar mesmo. Devemos aproveitar as oportunidades que nos vêm e vivemos também o melhor de Deus. Vivendo um momento único. Aí nesse tópico 2.1, também anotei aqui um episódio que diz assim, ó, troca de papéis, troca de lados. O opressor perde o seu posto. O opressor perde o seu posto. E o oprimido, no caso aqui que era Mardoqueu, se torna líder. Um mérito mais do que justo. Aleluia! Era justo. Então ele tinha que aproveitar o melhor mesmo, ele tinha que viver aquele melhor momento, era a melhor fase da vida de Mardoqueu. Então, o que eu vejo aqui? Nós temos que estar preparados para viver as boas fases e também preparados para viver as péssimas fases. Aleluia. Frase: Deus tem o melhor para mim e o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Agradeça a Deus o que Ele fez e ainda vai fazer. Vai ser mais do que você espera, melhor do que você imagina. As coisas não saíram como eu planejei, ainda bem. Porque o que Deus tem para mim é melhor. Mardoqueu se colocou à disposição de Deus para ser abençoado. Outro ponto importante, se colocar à disposição de Deus para ser abençoado. Viveu uma vida de retidão. Experimentou e viveu o melhor de Deus para a sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 19. Este foi o resumo do tópico 2.1. Resumo do tópico 2.2 da lição. Desfrutando das bênçãos de quem? Do Senhor. Às vezes, somos questionados pelas pessoas nos momentos mais difíceis da vida. Onde está o teu Deus agora?
As pessoas nos questionam quando passamos por esse momento difícil. Onde está o teu Deus agora? Quero ver ele te atender. Quero ver ele te atender. Onde está ele agora? Será que ele pode te abençoar, te livrar? Pode sim. Devemos ficar tranquilos que Deus pode nos abençoar e também nos livrar. Um Deus que te surpreende. Efésios 3, versículo 20 e 21. Também desse texto importantíssimo para a sua leitura, para que você possa meditar. Surpresa é reagir a algo inesperado. Às vezes nós reagimos a algo inesperado quando nós temos uma surpresa. E isso aqui aconteceu na vida de Mardoqueu. Isso acontece na minha vida. Isso acontece na sua vida todos os dias. E vai acontecer sempre. Surpresas que vão acontecer. Aleluia. E você vai reagir. E vai dizer, eu não esperava isso. Eu não esperava. Deus é bom. 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 Então aguarde que virá surpresas para a sua vida. Assim como veio para a vida de Mardoqueu. A gente sonha com uma coisa e Deus nos surpreende dando algo muito melhor. Oh, glória! Frase: quando menos esperamos, Deus nos surpreende. Quando menos merecemos, Deus nos abençoa. Oh, aleluia! Deus sempre nos surpreende, basta nos ater aos detalhes. É aí que Deus vem nos exaltar diante daquele que nos persegue. Isso aconteceu com Mardoqueu diante de Amã. Não nos esqueçamos das promessas. Deus é fiel para cumpri-la. Mas, nas mãos de Deus, nada cai no esquecimento. Mas, nas mãos de Deus, nada cai no esquecimento. Só parecia, mas Deus jamais esqueceu Mardoqueu. As 127 províncias agora celebram, festejam a vitória de Mardoqueu. Era o tempo dele, era o seu momento. Contraste. Antes, ele se vestia de veste de pano de saco. Ele quem? Mardoqueu. E agora? Vestes reais. Vestes reais. Oh, aleluia. Vestes reais. Aleluia. Tópico 2.3 da lição. Com Deus a vitória é o quê? Certa. Com Deus, presbítero Edivaldo, a vitória é certa. Com Deus, você que vai ouvir esse áudio, a vitória é certa. Mudança de lado. Quem estava na berlinda da morte, agora tem permissão para matar seus oponentes. Ester capítulo 8, versículo 11. Como é que houve uma mudança de lado rápido? Uma mudança de situação rápida, assim que Deus faz. Um povo em festa, um povo em alegria, um povo aproveitando o dia com folga. Até folga eles tiveram, porque quando Amã era ministro, nem dia de folga eles tinham. Ele não tinha paz. Agora, com a morte de Amã e Mardoqueu assumindo o posto de ministro, eles têm festa, eles têm momento de alegria e eles têm até folga. Oh, aleluia! Você deve se alegrar, porque tem um Deus que faz aí. Momento esse que não acontecia quando Amã era ministro. O fator determinante para a vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. O fator determinante para a vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. Não há obstáculo que você não consiga vencer quando você crê na vitória. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Não desista nunca. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. A verdadeira vitória de um ser humano não é chegar em primeiro lugar, mas sim nunca desistir. A vitória vive em momentos, em mentes silenciosas. A vitória vive em mentes silenciosas. Oh, aleluia. Esse foi o resumo do tópico 2.3 da lição. Resumo do tópico 3 da lição. Os planos de Deus são o quê? Perfeito. A bondade e a justiça de Deus sobressai, ou seja, está acima
da maldade do homem. Por isso a maldade do homem não prevalece. Aleluia. Aí eu deixo para você Isaías 54, versículo 17. Toda arma preparada, alguns textos que diz toda arma forjada contra mim ou contra ti não prevalecerá ou não prosperará. Isaías 54, versículo 17, para você meditar na palavra de Deus. O rei Assuero reconhece a inocência de Mardoqueu, Ester e seu povo. Também reconhece a maldade de Amã. Aí tem uma palavra aí no tópico 3 chamado réplica. Significa argumento que refuta ou argumento. Contestação, objeção. Réplica. Contestar o que foi dito ou o que foi escrito. Resposta que se opõe a uma crítica recebida. No caso aqui, Assuero contesta o que foi escrito por Amã contra os judeus. Aleluia. Replicar é contestar. Réplica, não aceita o que foi escrito. Aí tem uma palavra aí chamada remete. Remeter significa nos levar, nos transmite, nos comunica. Sinônimo da palavra remeter. Enviar algo para algum lugar. Mandar, expedir, encaminhar, destinar, dirigir, enviar. Isso é remeter. O que Assuero está lembrando aqui? Esse episódio aqui é como se Assuero desse uma volta lá na cruz do Calvário. O que ia acontecer lá na frente. Ele já estava vendo o sacrifício de Cristo no Calvário para salvar a humanidade. É uma metáfora, no caso isso aqui é uma metáfora, é uma comparação com o sofrimento de Jesus, é que Assuero quer dizer aqui, nesse tópico 3 aqui. Aleluia. Pôr as mãos no povo de Deus sem suas consequências, tem mesmo. Assuero está fazendo uma comparação com o sacrifício de Jesus na cruz, ou seja, Assuero está fazendo uma metáfora fazendo uma comparação semelhante ao sofrimento de Cristo. Era isso aqui que ele estava fazendo aqui. Isso é o tópico 3 da lição. Tópico 3.1. A justiça de Deus faz o quê? Predomina neste mundo de maldade. Predominar é aquilo que está acima, ou prevalece, impera. Prevalece, impera, está em primeiro lugar. Vem do latim a palavra predominar, que significa pré mais dominar. Predominare, ter domínio sobre. Aleluia. A maldade sempre vai existir. O que temos que fazer é vencer a maldade. Referências bíblicas, Romanos 12, 21, Lucas 6, versículo 27, 28, Romanos capítulo 12, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, 21, 22 e ainda 1 Tessalonicenses 5, 15, Provérbios 3, versículos 7 e 8, Salmo 34, versículo 14. Mardoqueu conseguiu se livrar da maldade de Amã. Ele conseguiu. Olha, a gente sabe que não é fácil, não. Mas ele conseguiu se livrar da maldade de Amã. Amã, com sua maldade, conseguiu persuadir o rei. Ele sabia muito bem como fazer uso das palavras. Às vezes nós lidamos com pessoas que também sabem persuadir muito bem com as suas palavras. Não caia nessas lábias, viu? O rei se deixou levar. A maldade bateu de frente com a bondade e a justiça de Deus e foi vencida. Oh, aleluia. Se bater, vai vencer. Tópico 3.2. Aprendendo com Ester e Mardoqueu. O que eles nos ensinam? A sermos cristãos mesmo neste mundo cruel. Neste mundo cruel, é fácil ser cristão? Não, mas temos que ser. Temos que ter disposição para servir a Deus. Essa foi a solução encontrada por Ester e Mardoqueu. Disposição para servir a Deus foi a solução encontrada por Ester e Mardoqueu. Quando temos disposição para servir Deus, Deus trabalha para realizar sua obra em nós ou por nós. Isaías, capítulo 61, versículo 7. Pela afronta e vergonha que passamos, teremos alegria em dobro da parte do Senhor.
Então fique tranquilo, se você passa por afronta, tá? Se você passa por afronta, por vergonha, vem aí alegria em dobro da parte do Senhor para a sua vida. Fique tranquilo. Tópico 3.3, o céu é o único lugar que não haverá pessoas perversas. Isso vai terminar. A maldade vai terminar, vai chegar um limite que ela vai terminar. Por quê? Aí eu anotei aqui 3 coisas. Ó. Primeiro, porque é uma garantia da palavra de Deus. E quem deu essa garantia? O próprio Deus. Segundo, o destino de pessoas ruins já está determinado por Deus. Isso não tem como se livrar. Terceiro, haverá o fim de toda violência. Isso vai acabar. Portanto, a maldade, a corrupção, morte, inveja, são tudo daqui e termina aqui. Portanto, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo que a maldade, a violência, a injustiça tem os seus dias ou tem o seu tempo já determinado por Deus para terminar. Essa foi o resumo da lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. O resumo. Não se esqueça, inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe. Deus tem uma vitória garantida para você. Aleluia! Deus te abençoe na pessoa bendita de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar. Lembre-se, Deus jamais esquece dos seus. Ele não esqueceu de você. Está lembrando de você agora.